Bom dia, bom dia. Hoje é 8 de abril, segunda-feira. O tema do devocional de hoje vai ser: não haja pelo coração, haja pelo que Deus está falando. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Efésios 2, a partir do 1, que diz o seguinte: a nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também viviam como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras por vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Amém. Meus queridos, em tudo em nossas vidas há um propósito, e antes mesmo que nós viéssemos para esse mundo, nós já tínhamos um propósito, né? Um propósito em Deus, e isso é algo incrível, né, de se pensar. Deus, ele tem grandes planos para poder realizar em nossas vidas, ele tem grandes planos para realizar em você através do intermédio dele. E ele deseja nos usar grandemente na sua obra, no seu trabalho. E ele deseja, usar você nos seus estudos, na sua casa, aonde quer que você esteja. Existe um propósito infinitamente maior e melhor em Deus para poder lhe usar, para poder lhe usar como instrumento dele aqui nessa terra. E há uma expectativa tanto terrena quanto celestial de que você saiba, de que você desfrute, de que você revele qual que é o seu real motivo, qual que é, o seu real propósito de existência aqui na Terra. Enquanto nós humanos, estamos em busca da nossa existência aqui na Terra, de passar por aqueles questionamentos do porquê que eu nasci, para que eu vim, para onde que eu vou, de onde que eu vim, quando nós descobrimos que todos nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, e nós descobrimos que existe um propósito muito maior do que essa nossa passagem terrena, que as coisas começam a fazer sentido, Quando nós entregamos verdadeiramente o controle de nossas vidas nas mãos do Pai, quando nós decidimos ser obedientes e caminharmos em fé de acordo com as vontades que Deus tem para as nossas vidas, parece que é como se fosse um quebra-cabeça, tudo começa a se encaixar, tudo começa a fazer sentido, aquela imagem começa a ser formada com clareza. Então, se você crê, que um dia você vai para a eternidade. Quando a gente fala para a eternidade, eu sempre tive dificuldade de entender o que é essa eternidade. O que é essa eternidade? É uma paz plena, É estar ao lado de Deus ainda mais do que, já estamos aqui na Terra ao lado dele. E quando nós temos essa consciência, a eternidade, ela acaba conectando-se com o nosso propósito de vida aqui nessa Terra. E com isso, a gente passa a compreender que a vida, ela é curta, Ela passa a ser literalmente um sopro, como um piscar de olhos. Quando a gente passa a compreender, a vida dessa forma, a gente passa a ter mais consciência,
né, das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, porque a gente passa a se vigiar, em estar o tempo todo cumprindo o nosso propósito aqui na Terra. Afinal de contas, o nosso tempo aqui ele é finito, ele é limitado. Então, né, na passagem de hoje, entenda que você não foi criado para uma autorrealização, né? Assim como não foi criado para talvez o trabalho que você realiza hoje. Você só está fazendo isso nesse momento, né? Emprestando as suas habilidades na execução da tarefa do qual você foi destinado. Porém, tudo isso não é um fim em si mesmo, mas é um meio para um propósito muito maior. Quando a gente entende isso passa a ser libertador. Quando a gente entende que nós temos propósitos de Deus para as nossas vidas, a gente passa a compreender até do porquê das nossas profissões, do porquê dos nossos dons, das nossas habilidades, porque Deus ele é tão respeitoso conosco que ele nos fez cada um com uma digital, cada um com uma característica, cada um com dons e habilidades para uma área, para que a gente pudesse se completar aqui nessa experiência terrena, para que um tivesse habilidade para poder ser engenheiro, para poder construir casas, para poder edificar casas, para que o outro tivesse habilidades de cuidar da complexidade que é o corpo humano, cuidar da complexidade que é o ser humano, para que o outro tivesse habilidade de resolver, né, de ser resolutivo em relação a conflitos. Deus ele é tão respeitoso e misericordioso conosco que ele fez cada um com uma habilidade para que nós pudéssemos nos ajudar aqui na Terra, para que nós pudéssemos prestar trabalhos e serviços aqui na Terra em favor dele, em prol dele. E quando a gente passa, né, a entender esse propósito que ele tem para as nossas vidas, as coisas começam a fazer sentido, começa a fazer sentido numa completude mesmo. Porque se a gente, né, ontem, o nosso tema do devocional foi esse, né, que é fazer a coisa certa pelo propósito errado, né, é estar caminhando na direção certa com um combustível errado. Quando nós alinhamos os nossos propósitos com os propósitos do Senhor, a gente passa a enxergar, olha, não, eu tô na profissão certa, não tô na profissão certa, não tô fazendo a coisa certa, não consigo me sentir feliz, não consigo me sentir realizado, não consigo me sentir completo realizando esse labor, realizando essa profissão. Deus, ele imediatamente vai lá e né, com a sua habilidade de nos enviar sinais e de fechar portas e de abrir outras portas em nossas vidas, ele nos coloca no ambiente certo, com as pessoas certas, no lugar certo. E é assim que Deus vai agindo com nós, conforme nós vamos estreitando o nosso relacionamento com ele, conforme nós vamos alinhando as nossas expectativas com as expectativas dele. Então, tudo que você precisa saber hoje é que nada nessa vida que nós estamos vivendo aqui parte de você, tudo começa em Deus. E quando você vive à luz dessa verdade, as coisas elas passam a ter sentido. E você descobre, né, o propósito pelo qual você nasceu, né, ao viver um relacionamento pessoal com o Pai. Quem ouviu o devocional de ontem vai entender, né, do porquê do tema dessa mensagem de hoje. Ontem eu contei uma experiência profissional minha, né, que durante muitos anos eu fiquei batendo a cabeça com uma coisa, os meus propósitos não eram alinhados com os propósitos do Senhor para minha vida. E aí eu, né, baseado, né, em fazer a coisa certa, mas com os propósitos errados, né, eu estava me movendo, eu estava me movimentando, mas com um combustível errado. E eu gastava energia e nunca me sentia feliz, nunca me sentia completa, sempre estava com medo, sempre estava frustrada, sempre com aquela sensação de que estava faltando alguma coisa. E aí, né, Deus e o seu modus operandi, né? Nos 48 do segundo tempo eu fui descobrir que não era aquilo, que eu não estava fazendo, né? Eu estava até fazendo a coisa certa, mas não era com o propósito errado, não era a vontade que Deus tinha para minha vida. E aí eu tomei uma atitude de
coragem, né? Dei um passo de fé mesmo, de dar um passo sem ver o chão embaixo. E, né, eu costumo brincar que quando a gente é assertivo, né, com a vontade que Deus tem pra gente, eu fico imaginando ele comemorando, ele falando isso, yes, ele tá fazendo ali de acordo com o que eu tô querendo para a vida dele, ele tá indo no caminho certo, ele tá cumprindo o propósito dele. E a partir do momento, né, que meu relacionamento ele se estreita com o Senhor e eu entrego mesmo o controle da minha vida, eu entrego tudo da minha vida na mão dele, eu passo a viver uma vida mais em paz, uma vida plena, ainda que venham desafios, ainda que venham tribulações e aflições, mas eu consigo descansar no meio da tempestade, eu consigo dormir dentro do barco, com o barco na tempestade, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. E aí, a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com os propósitos alinhados com dele, tudo começa a fazer sentido, né? Eu começo a gostar do que eu estava fazendo, eu começo a, sabe, ter cada vez mais sede de aprender aquilo e de ser intencional naquilo que eu estou fazendo. E, né, eu fui, né, ter essa experiência meio tardiamente, com quase os meus 30 anos. Então, imagina, eu fiquei ali dos meus 18 até que eu entrei na faculdade, até os meus 30, batendo cabeça de, e aí, mas o que eu nasci para poder ser, né? O que eu vou ter de profissão no mundo? O que eu vim fazer nessa terra? Né? Será que eu vim para essa terra, eu só nasci, cresci, estudei, trabalhei para poder pagar a conta e depois morrer? Eu comecei a passar por esses questionamentos após uma passagem, né, de longa pelo deserto que eu passei. E meu relacionamento com o Senhor se estreita e eu passo a ter essas respostas. Então, né, como um testemunho, né, de vida, eu os convido hoje a fazer a mesma coisa, a entregar o controle da sua vida, entregar os seus planos na mão do Senhor, entregar o controle de tudo na mão dele, porque certamente ele vai te colocar no lugar certo, com as pessoas certas para poder fazer a coisa certa. Hoje, se você, né, não se encontra feliz na sua profissão, não se encontra feliz nas suas atividades, se encontra angustiado, se encontra aflito, as coisas não estão fazendo sentido, dê esse passo de fé, de entregar tudo nas mãos dele, tudo nas mãos de quem o criou, porque antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ter a escolha de ter a profissão que você tem hoje, de estudar o que você estuda hoje, Deus já havia planejado tudo. E, né, se você ainda não está fazendo, né, as coisas em prol dos propósitos que ele tem para a sua vida, o convide a entrar, entregue tudo na mão dele, porque o melhor ele fará. Ele irá realizar e irá mostrar que os planos que ele tem para a sua vida são infinitamente maiores e melhores que os seus. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, obrigado pelo nosso lar, obrigado pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Pai, obrigado pelo meu esposo, obrigado pelo meu pai, obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, no dia de hoje, nós te agradecemos pelo nosso trabalho, por todas as experiências que o Senhor permitiu que vivêssemos aqui na Terra até hoje, que nos ensinaram, que nos ajudaram a amadurecer, que nos ajudaram a evoluir. No dia de hoje, Pai, nós entregamos o controle das nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Pai, nós entregamos os nossos planos em Tuas mãos, nós entregamos os nossos negócios em Tuas mãos, nós entregamos nossos empreendimentos em Tuas mãos. Para que tudo, Pai, que nós façamos aqui nessa terra seja intencional de acordo com as Tuas vontades, Pai. Pai, nos utilize como Teu instrumento aqui na terra para que possamos cada dia mais trabalhar, agir, pensar, falar em prol das vontades que o Senhor tem para nós aqui na terra, para que possamos cada dia mais evangelizar cada vez mais pessoas e auxiliar outras pessoas a encontrarem os seus propósitos, a encontrarem um caminho que seja alinhado com o teu, encontrar propósitos que sejam alinhados com os teus, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenham todos uma semana muito abençoada, que seja a melhor semana de sua vida vivida até aqui. Seja uma semana de boas notícias, de muita transformação, de muita renovação, de muita experiência e intimidade com o Senhor e
compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus e os ensinamentos de Deus na vida de outras pessoas. Amém?